O St. Louis Cardinals é uma das franquias mais tradicionais e vitoriosas da Major League Baseball. Fundado em 1882, o Time carrega uma história marcada por conquistas, jogadores lendários e uma das torcidas mais apaixonadas dos Estados Unidos. Com sede em St. Louis, Missouri, os Cardinals se tornaram sinônimo de consistência e excelência no beisebol, acumulando 11 títulos da World Series, o maior número entre as equipes da Liga Nacional. Ao longo das décadas, nomes como Stan Musial, Bob Gibson, Ozzie Smith, Albert Pujols e Yadier Molina ajudaram a construir a identidade vencedora do clube. Jogando no Busch Stadium, os Cardinals mantêm viva uma cultura esportiva única, sendo reconhecidos não apenas por seus feitos em campo, mas também pela tradição e pelo impacto duradouro na história da MLB. Fundados em 1882 sob o nome de St. Louis Brown Stockings, a equipe nasceu em meio ao crescimento do beisebol como esporte profissional nos Estados Unidos. Na época, o beisebol ainda estava a consolidar-se como um dos passatempos nacionais, e a cidade de St. Louis já demonstrava interesse em abrigar uma franquia competitiva. Pouco tempo depois, o Time passou a ser chamado de St. Louis Browns, nome que carregou durante os primeiros anos de sua existência. Apenas em 1900, após uma série de mudanças estruturais e de identidade, a franquia adotou definitivamente o nome St. Louis Cardinals, que se tornaria um dos mais respeitados do beisebol mundial. Nos seus primórdios, o clube disputava jogos na American Association, uma liga rival da National League, criada para atrair novos públicos com regras mais flexíveis e ingressos mais acessíveis. Durante esse período, a equipe viveu momentos de relativa competitividade, chegando inclusive a conquistar o título da American Association em 1886. Esse feito deu a St. Louis o direito de disputar uma espécie de Proto-World Series contra o campeão da National League, o Chicago White Stockings, atual Chicago Cubs, num confronto que já plantava as sementes de uma rivalidade histórica entre as duas cidades. Em 1892, após o fim da American Association, os Browns foram incorporados à National League, dando início a um novo capítulo em sua trajetória. Contudo, a transição não foi fácil. A equipe encontrou dificuldades em se afirmar entre os grandes clubes da época, vivendo temporadas de muita instabilidade e resultados abaixo das expectativas. Os primeiros anos na Liga Nacional foram marcados por altos e baixos, com poucas campanhas de destaque e escassa notoriedade nacional. Ainda assim, a permanência da equipa em St. Louis manteve vivo o interesse dos torcedores locais, que, mesmo diante das derrotas, abraçaram o Time e garantiram sua continuidade. Foi nesse período que a franquia começou a consolidar as bases de sua identidade. A adoção definitiva do nome Cardinals, em 1900, marcou o início de uma nova era, trazendo consigo um símbolo forte e duradouro, o pássaro cardinal, que rapidamente se tornou um dos logótipos mais reconhecíveis do esporte. Apesar das dificuldades iniciais, esse recomeço seria essencial para preparar o terreno para as décadas seguintes, quando o Time deixaria de ser apenas um participante secundário e passaria a construir uma das histórias mais vitoriosas e admiradas da Major League Baseball. A partir da década de 1920, os St. Louis Cardinals começaram a transformar-se de uma equipe modesta em uma verdadeira potência da National League. Esse período foi decisivo para moldar a identidade vencedora da franquia, colocando-a definitivamente no mapa do beisebol americano. Sob a liderança de dirigentes visionários e graças ao surgimento de talentos extraordinários, o Time deixou para trás os anos de incerteza e iniciou um caminho que resultaria em conquistas históricas. Um dos nomes mais marcantes dessa fase foi Roger Hornsby, considerado até hoje um dos maiores rebatedores da história da MLB. Hornsby não apenas elevou o nível de desempenho dos Cardinals, como também se destacou por estatísticas impressionantes. Durante a década de 1920, conquistou 7 títulos de campeão de média de rebatidas e chegou a registrar temporadas com números quase inacreditáveis, incluindo a média de 4.24 em 1924, um recorde que permanece entre os mais altos de todos os tempos. Sua presença em campo trouxe respeito nacional à franquia, além de inspirar uma geração inteira de jogadores e torcedores. Mas o crescimento dos Cardinals não se limitou a Hornsby. A equipe passou a contar com uma base de atletas talentosos e determinados, que, juntos, criaram o famoso estilo de jogo conhecido como o The Show's Gang nos anos 1930. Esse apelido refletia o espírito aguerrido e combativo do Time, que jogava com intensidade e conquistava os torcedores pela forma apaixonada de encarar cada partida. Foi essa atitude que ajudou a consolidar os Cardinals como uma força dominante na Liga Nacional. As conquistas não tardaram a chegar. Nos anos 1920 e 1930, os Cardinals ergueram 3 títulos da World Series. Em 1926, derrotando os poderosos New York Yankees de Babe Ruth e Lou Gehrig, em 1931, superando novamente os Yankees em uma revanche histórica, e em 1934, vencendo os Detroit Tigers como uma equipe lembrada até hoje pelo talento e pela garra.
Essas vitórias não apenas colocaram St. Louis no centro do beisebol nacional, como também estabeleceram a tradição vencedora que acompanharia a franquia ao longo das décadas seguintes. Esse período de crescimento consolidou os Cardinals como um dos clubes mais respeitados da MLB. De uma equipe que lutava pela sobrevivência, St. Louis tornou-se um sinônimo de competitividade e excelência, abrindo caminho para a era dourada que viria a seguir e firmando as bases de uma das histórias mais gloriosas do esporte americano. Entre as décadas de 1940 e 1960, os St. Louis Cardinals viveram um período de domínio notável na National League, que consolidou a franquia como uma das maiores do beisebol. Durante esses anos, a equipe não apenas conquistou títulos expressivos, mas também viu surgir alguns dos maiores ídolos de sua história, que ajudaram a transformar St. Louis em um verdadeiro centro do esporte. O grande nome dessa era foi, sem dúvida, Stan Musial, considerado um dos jogadores mais completos e consistentes que já pisaram em um campo de beisebol. Conhecido carinhosamente como Stan the Man, Musial passou toda a sua carreira nos Cardinals, jogando de 1941 até 1963. Durante esse período, acumulou números impressionantes, mais de 3.600 rebatidas, 7 títulos de campeão de média de rebatidas e 3 prémios de MVP da Liga Nacional. Mais do que as estatísticas, Musial representava a essência do beisebol em St. Louis: dedicação, humildade e excelência. Ele tornou-se o rosto da franquia e ajudou a consolidar sua identidade vencedora. Sob sua liderança e com o apoio de outros grandes talentos, os Cardinals conquistaram 3 títulos da World Series na década de 1940, em 1942, superando os poderosos New York Yankees, em 1944, em uma final histórica contra o rival local St. Louis Browns, e em 1946, derrotando o Boston Red Sox em uma das séries mais emocionantes da época, decidida no famoso Slugter's-Mad Dash, uma corrida ousada que se tornou lenda na história da MLB. Esses triunfos reforçaram a imagem de St. Louis como uma verdadeira potência da Liga Nacional. Além das conquistas esportivas, esse período também foi marcado pelo fortalecimento da base de fãs. A cidade de St. Louis abraçou o time de forma apaixonada, criando uma das torcidas mais fiéis e respeitadas da liga. O espírito comunitário e o orgulho local fizeram com que o Busch Stadium se tornasse um palco emblemático, sempre lotado de torcedores vestidos de vermelho e vibrando a cada jogada. Essa devoção ajudou a transformar os Cardinals em uma marca reconhecida em todo o país. Entre títulos, ídolos e uma torcida cada vez mais engajada, os Cardinals consolidaram-se como um dos pilares da MLB. O legado deixado por Stan Musial e sua geração foi tão duradouro que, ainda hoje, é lembrado como um dos capítulos mais gloriosos da história do beisebol em St. Louis. As décadas de 1970 e 1980 representaram para os St. Louis Cardinals um período de altos e baixos, mas também de transformação estrutural, que preparou a equipe para um futuro ainda mais vitorioso. Embora nem todos os anos tenham sido de glórias imediatas, foi nesse intervalo que a franquia consolidou práticas modernas de gestão, investiu no desenvolvimento de jovens talentos e iniciou uma renovação que traria frutos importantes. Nos anos 1970, os Cardinals enfrentaram certa irregularidade. A equipe conquistou alguns títulos de divisão, mas também passou por temporadas de desempenho abaixo das expectativas. Ainda assim, a franquia manteve-se competitiva, apostando em jogadores jovens e na criação de uma base sólida para o futuro. Essa estratégia demonstrava a visão de longo prazo do clube, que compreendia a importância de formar atletas dentro de sua própria estrutura, em vez de depender apenas de contratações externas. Foi nesse período que surgiu um dos maiores ícones defensivos da história do beisebol, Ozzie Smith, conhecido como The Wizard. Adquirido em 1982, Smith revolucionou a posição de shortstop com suas jogadas acrobáticas e reflexos impressionantes. Mais do que isso, trouxe energia e carisma, tornando-se rapidamente o rosto dos Cardinals nos anos 1980. Ao lado dele, jogadores como William C.G., Vince Coleman e Bruce Sutter ajudaram a moldar uma equipe vibrante, veloz e extremamente competitiva. Sob a liderança do manager Whitey Herzog, os Cardinals adotaram um estilo de jogo inovador que ficou conhecido como Whitey Ball. Essa filosofia priorizava velocidade, defesa sólida e estratégia agressiva em campo, em vez de depender apenas da força ofensiva. A aposta deu certo. Em 1982, os Cardinals conquistaram a World Series, derrotando o Milwaukee Brewers em uma série emocionante. O título marcou o auge da era Herzog e simbolizou o sucesso das mudanças implementadas na gestão da equipe. A década de 1980 ainda trouxe outras campanhas de destaque, com os Cardinals chegando à World Series em 1985 e 1987, embora tenham ficado com o vice-campeonato em ambas as ocasiões. Mesmo assim, essas aparições constantes nos playoffs reforçaram a imagem de St. Louis como uma franquia de ponta, capaz de se reinventar e de competir contra os melhores.
Esse período de renovação e modernização não apenas deu novos títulos à franquia, mas também consolidou práticas de scouting e gestão de talentos que seriam fundamentais para manter os Cardinals entre as equipes mais consistentes da MLB nas décadas seguintes. Os anos 2000 marcaram uma das fases mais memoráveis da história dos St. Louis Cardinals, coroada com a conquista da World Series de 2006. Foi uma década em que a equipe combinou talento individual, liderança técnica e consistência, consolidando-se como uma das franquias mais competitivas da National League Central. O grande destaque desse período foi o surgimento de Albert Pujols, considerado um dos maiores rebatedores da era moderna. Estreando em 2001, Pujols rapidamente tornou-se uma sensação, conquistando o prémio de Rookie of the Year e estabelecendo números extraordinários ao longo da década. Com sua potência no bastão e consistência impressionante, ele tornou-se o coração da ofensiva dos Cardinals e um dos rostos mais reconhecidos da MLB. No montinho, a liderança ficou por conta de Chris Carpenter, arremessador dominante que desempenhou papel crucial no sucesso da equipe. Em 2005, Carpenter conquistou o prémio de Cy Young, reforçando seu status como um dos melhores pitchers da liga. Sua presença, aliada à força de Pujols, deu aos Cardinals a combinação perfeita de ataque e defesa para brigar por títulos. Outro nome essencial foi o do receptor Yadier Molina, que iniciou sua carreira na equipe em 2004. Reconhecido por sua defesa impecável, inteligência tática e habilidade de comandar os arremessadores, Molina logo se estabeleceu como um dos catchers mais respeitados da liga. Sua liderança dentro e fora de campo se tornaria um dos pilares da franquia nas décadas seguintes, garantindo estabilidade e competitividade contínua. O auge dessa geração veio em 2006, quando os Cardinals conquistaram a World Series contra o Detroit Tigers. Apesar de entrarem nos playoffs com uma campanha modesta na temporada regular, a equipe mostrou resiliência e talento nos momentos decisivos. Com atuações memoráveis de Pujols, Carpenter e Molina, além da experiência de jogadores como Scott Rowland e Jim Edmonds, St. Louis superou os Tigers em apenas 5 jogos, celebrando seu primeiro título desde 1982. Além do troféu, esse período foi marcado por uma presença constante nos playoffs, fruto de uma gestão sólida e da capacidade de desenvolver talentos. Os Cardinals tornaram-se presença quase obrigatória na pós-temporada, consolidando sua reputação como uma das franquias mais consistentes e bem administradas da MLB. Assim, a década de 2000 não apenas devolveu a glória ao time com a conquista de 2006, mas também reforçou os alicerces de uma cultura vencedora que se estenderia para as gerações seguintes. Ao longo de mais de um século, o St. Louis Cardinals construiu uma trajetória marcada por glórias, ídolos e uma paixão que atravessa gerações. Cada título, cada jogada memorável e cada jogador lendário reforçaram a identidade de uma franquia que representa muito mais do que o beisebol, simboliza tradição, resiliência e excelência esportiva. Hoje, os Cardinals seguem firmes como uma das maiores referências da MLB, honrando seu passado vitorioso e preparando novos capítulos para o futuro. Em St. Louis, o beisebol não é apenas um jogo, é uma herança que continua a inspirar milhões de fãs em todo o mundo.